Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é graças ao comentário da Maine Fátima. Ela fez um comentário muito lindo, muito gentil. Obrigada por todos os elogios, eu nem sei como agradecer, eu fico com muita vergonha. Ela falou sobre na internet muita gente tem a necessidade de ser mais perfeito e tudo mais. E é justamente algo que eu quero trazer o contrário, né? Que a vida é real e às vezes é bagaceira mesmo. E obrigada por reconhecer isso, por ser tão gentil. E ela falou especificamente sobre eu trazer um vídeo sobre o meu devocional. Então, aproveitando o pedido da Maine e falando em ser real, se tem uma coisa que é real, minha filha, é a minha leitura bíblica. Mas antes de eu mostrar minha Bíblia, falar a rotina que eu sigo hoje, eu preciso trazer a minha trajetória, não é mesmo? Eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de ver vídeo no YouTube, vocês já sabem disso, quem já é de casa. Então eu vi vários vídeos sobre técnicas de ler a Bíblia e por onde começar. Não começa lá do início, começa por João, ou começa pelo fim, ou lê a Bíblia com um outro aplicativo do lado para você entender, palavras-chave, as melhores coisas para grifar, os melhores materiais para você anotar, não sei o que. E na verdade, todas as vezes que eu tentei adotar essas métricas na minha vida, eu estava fugindo, tentando fugir de uma realidade inegável que é eu odeio ler. Sempre odiei, desde criança. Eu me forçava a ler livros. E você sabe, né? No ensino médio eles te obrigam a ler 1 bilhão de livros por causa de vestibular e afins. Cara, eu lia me matando. Não gosto. Por mais que a história seja boa, claro que isso facilita. Mas mesmo se a história é boa, eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais. Eu espero que saia o filme. É uma realidade que ela pode mudar. E eu gostaria que ela mudasse, sim. Eu quero lutar pra isso. Mas enquanto isso, enquanto você odeia uma tarefa, ficar adicionando 1 bilhão de métodos só torna ela mais difícil do que ela já é pra você. E aí eu tentei adotar uma técnica, por um tempo ela até que me serviu, mas eu vou trazer, pode ser que seja atrativo pra você, que é ler anotando num caderno ao lado. Esse aqui é o caderno que eu usava, olha como ele é fofo. Eu comecei a usar esse caderno, eu tinha o quê? 17 anos, 16, 17, sim. E olha só meus adesivos, alguém quer? Eu só não dou esse que ele é grande, tá? Então, como você pode ver, eu tentei seguir aquela coisa do não comece pelo Velho Testamento, porque senão você pode se assustar e sair correndo. Comece por algum livro do Novo Testamento que você gosta. E foi Romanos. Eu nem sabia que eu gostava, porque eu não tinha lido inteiro ainda, mas eu fui conforme, sei lá, pregações que eu já ouvi, e eu pensei, Romanos deve ser legal. E aí, qual que era a minha métrica aqui? Eu coloquei Romanos, Novo Testamento. Parabéns. E aí, cara, eu ia fazendo anotações. Então você pode ver que eu coloquei carta de Paulo aos Romanos. Ele se introduz na carta. Aí ele chama os romanos para pertencerem a Cristo. É a ira de Deus contra a humanidade. Blá, 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 blá. Eu fui fazendo isso, cara. Eu fiz isso em Romanos inteirinhos. Como você pode ver, rolou até um post-it. Dedicada. E aí depois veio Provérbios. Eu fui até que consistente, ó. Tal, feliz... Gente, Provérbios foi longo, hein? Aí cheguei em João, você viu, né? Eu fui Romanos, Novo Testamento, eu fui lá atrás em Provérbios, depois vim pra João, até que eu fui em Tiago, terminei Tiago, fui pra Números e cadê? Me responde cadê? A partir dali, não serviu mais pra mim. Por quê? Eu tinha muita preguiça. Então eu via que eu colocava essa pressão de fazer a anotação perfeita. Não, eu preciso anotar da melhor forma possível, senão eu vou morrer. Não, nem adianta. Então fica aquele negócio de, se for pra ler a Bíblia, tem que ser ler perfeito e anotar, e ter a disposição de anotar e fazer tudo que é incrível. Aí eu fiquei, cara, não tá mais servindo. Porque no fim, ficou o método pelo método. E não o final, que é ler a Bíblia, porque ela é importante pra mim. Então, alguma coisa piscou na minha cara, vocês viram, né? Sangue de Jesus tem poder. E eu vi que esse negócio de ficar num livro, depois volta pra outro, depois não sei o quê, porque se você lê desde o início, você morre. Isso me deixou meio incomodada, porque assim, se a Bíblia tá nessa ordem, é pra eu ler nessa ordem. Pra mim, pelo menos, veio isso. Não tem problema se você quer começar por outros livros, ainda mais se você é novo convertido e tudo mais. Pode ser que o Velho Testamento te assuste um pouco. E cara, eu pensei, eu sou cristã há bons anos, então eu quero só fazer o certo, porque se eu ficar me apegando a métodos, isso me dá preguiça, enfim. É o meu jeito de lidar com as coisas. Então eu comecei de Gênesis, lá do início. Eu tinha uma outra Bíblia que não era essa ainda, que era a Bíblia da Garota de Fé, desde quando eu era adolescente. Então eu comecei por ela, obviamente. Fui de Gênesis, fui desde o início. E aí eu adotei uma técnica que ela foi legal. Inclusive eu posso até voltar nela, mas, enfim, preguiça e tudo mais. Mas essa técnica eu recomendo muito pra quem tem preguiça de ler a Bíblia. Ela não é bem uma técnica de leitura,
mas de aprendizado. Eu anotava temas recorrentes / polêmicos conforme eu ia lendo a Bíblia, porque às vezes a gente lê os versículos que seriam bons argumentos, só que aí você esquece. Então eu anotava, tipo assim, o que significa não toque no ungido do Senhor? E aí eu anotava, às vezes eu me utilizava também da internet pra me ajudar. Aqui, Deus mandava matar quem se desviava no Antigo Testamento. E eu anotava argumentos do porquê. Feitiçaria, ver mortos é de Deus, idolatria. Então, vocês podem ver que eu fui também consistente, ó. Olha, eu escrevi se por algum motivo eu cair na besteira de desacreditar em Deus. Eu argumentei, menina. Todos serão salvos no final? Gente, eu tô impressionada. As coisas são acaso, propósito de Deus ou uma mescla de ambos? Gente, eu era muito cristã. Enfim, irmãos, mas vocês podem ver que eu não continuei. Mas isso aqui é muito bom. É legal, principalmente se você tem estudos em grupo e tudo mais. Então, essa técnica eu recomendo muito, por mais que eu tenha parado e esse caderno tá muito sujo. Enfim, comprei ele na Daiso, ele é fofinho também. Então, é uma técnica que eu meio que abandonei, mas também não abandonei. Porque agora a gente chega nos dias de hoje. Então, eu fui seguindo, lendo a Bíblia inteira. E eu comecei isso há uns 6, 7 anos atrás. E sim, eu só estou terminando de ler a Bíblia agora. Mas isso não pode ser motivo de vergonha. Porque pelo menos eu tô no caminho de estar fazendo isso. Por mais que demore, a gente não pode se pôr essa prisão de tem que ser em tal tempo. Por isso que também eu abandonei esse negócio de ler a Bíblia em um ano, ler a Bíblia em 3 meses. Porque, cara, esse negócio de ficar lendo 10 capítulos por dia da Bíblia, a maioria dos dias eu não consigo. Na verdade, todos. Eu nunca li 10 capítulos por dia. Acabou que ainda no Velho Testamento, uns aninhos depois, eu troquei de Bíblia, porque aquela Bíblia estava muito surrada. E essa é a minha Bíblia... E essa é a minha Bíblia hoje em dia. Você pode ver que já está ficando surrada, mas eu acho que esse é o charme dela, tá bom? Então vamos falar dela. Essa é a Bíblia arqueológica NVI. Existem várias versões, traduções e tudo mais. Mas da minha jornada bíblica, que eu posso te dizer, e conforme também o que os presbíteros da minha igreja recomendam, as melhores versões são a Almeida, revista atualizada, que top pra fidelidade com o original. E aí, logo em seguida, vem as outras, que tem a NVI, que também é excelente, muito boa, e a NVT, que também é excelente, muito boa. Existem outras versões, versão Thompson, versão não sei o que, James e tal. Eu não conheço sobre a fundo, pode ser que sejam boas também, mas se eu puder te recomendar, seriam essas 3. A Almeida Revista Atualizada tem um português muito rebuscado, então eu sabia que ter essa tradução em minhas mãos também seria mais um motivo para eu não entender a Bíblia, ficar com preguiça e tudo mais. E a NVI é nova versão internacional, que é um pouquinho mais moderna, mas também tem aquelas questões de ter a fidelidade com o original. Tem também a NVT, que tem mais palavras, ela explica um pouco mais, enfim. Mas é aquilo que você se adapta. A Bíblia é grátis para fazer download no seu celular, então você pode ler no seu celular, ver qual que você mais gosta, para você ver qual Bíblia você compra. Eu não fui a fundo em falar sobre a minha Bíblia arqueológica porque é uma questão de gosto, mas eu escolhi ela porque ela tem muita foto, muita imagem dos fatos históricos e curiosidades históricas e tudo mais. Eu acho isso muito interessante, então foi por isso que eu escolhi. E aí, qual que é a minha rotina hoje? Como eu falei, eu estou lendo a Bíblia inteira, desde o início. E no momento dessa gravação, eu estava entre Tito e Filemon. De manhã ou na hora que eu acordo, é o ideal. Lembrando que é o ideal, eu não sou perfeita. Então, há dias que eu não leio a Bíblia. Há vários dias que eu esqueço ou deixo pra lá, ou vou ler só à noite. Mas honestamente, ler no início do seu dia é a melhor coisa possível, porque é como se você realmente se armasse pra se proteger do dia que vem à frente, entende? Por mais que isso soe como misticismo pra você, é algo que faz muito sentido pra mim. E fora que ler antes de dormir, tudo bem, eu posso ler antes de dormir, mas eu preciso ter lido de manhã, porque antes de dormir a gente vai ficando com sono, fica aquela coisa. Então eu acordo de manhã, num dia ideal, tá bom? Que eu estou tentando seguir isso. Eu venho, como, às vezes eu como enquanto leio e tudo mais. E eu sento no sofá, ou eu sento aqui na minha mesa de jantar. E aí eu simplesmente abro onde está o meu marca-páginas pra continuar de onde eu parei. E aí, quantos capítulos eu leio? Depende. Eu tento me obrigar a ler pelo menos 3. Mas, por exemplo, quando eu tava em Salmos, tem alguns capítulos de Salmos que tem muitos versículos. Tem um capítulo que ele tem, acho que 150 versículos,
Então, assim, às vezes eu nem lia um capítulo inteiro, quando, por exemplo, eu cheguei naquele. Mas a minha obrigação é no mínimo 3 capítulos. Às vezes vai ter menos, como eu falei, depende do tanto de versículo. E é isso, eu vou lendo. E aí que chega a questão do... Rebeca, como que você absorve o que você tá lendo? Aí eu chego nos meus materiaizinhos. Eu tenho alguns materiais aqui comigo, eu vou mostrar pra você. Eu tenho esse negócio que eu ganhei não sei de onde. Sabe coisa que surge de papelaria na sua casa? É assim. Que ele tem esse bando de post-it aqui. Ele tinha esses post-its pequenininhos, que vocês podem ver que eu já usei tudo. Eu já usei todos, eles foram todos embora. Então nisso eu comecei a usar esses. Aí o que acontece? Eu pego, aí eu venho com a minha tesourinha, corto pra ficar fininho e aí eu colo na Bíblia. Eu tenho alguns que eu colo grosso mesmo, que às vezes eu quero escrever bastante. Ó, por exemplo, desigrejados e perder a salvação. Alguns são mais grossos, outros são mais finos e por aí vai. Então eu vou conforme a necessidade e eu uso esses, são ótimos. Esse do coração, como ele é muito grande, geralmente eu colo em momentos da Bíblia em que acabou o capítulo ou tem espaço na página, é que esses não caberiam o coração, mas enfim, você entendeu. Então eu uso a tesourinha, o meu post-it. Eu tenho outros post-its aqui também perdidos no meu estojo, ó. Eu tenho essa cola em fita, que é perfeita, eu amo. Ela cola bem, então às vezes tem que tomar cuidado pra não grudar uma página na outra. Porque o post-it ele tem uma colinha até certo ponto, né? Às vezes eu quero grudar melhor, eu passo. Ela é ótima, eu amo mesmo. Ou se eu quero grudar uma folha normal que não tem adesivo, eu uso ela é perfeita. Não é ultra barato, mas eu também não acho caro, porque dura muito, dura meses. Isso aqui eu já tenho há 2 anos. Então, eu tenho a minha lapiseira. Essa lapiseira acho que é 09. Mas enfim, eu sei que é legal vídeos de coisas de papelaria. Eu não me apego muito nisso, mas enfim, essa lapiseira é top. Tem borracha. Eu tenho esses dois lápises. Teve um comentário de uma menina, inclusive, que acho que a mãe dela tinha uma escola que fazia esses lápis. Enfim, se foi você, comenta aqui embaixo. Eles têm 4 cores cada um. Às vezes eu grifo com eles, mas eu grifo muito mais com os meus grifa-textos pastel. Ah, eu tô assim de saúde. De início eu tinha grifa-texto normal, bem forte assim, mas eu fui desgostando porque a minha Bíblia marca muito atrás. Mesmo com esses ela marca atrás, só que marca um pouquinho menos. Então eu achei que o pastel seria um pouquinho mais singelo, um pouquinho melhor. Lumicolor Soft. E eles são meus xodós. Não tenho regra de que cor eu vou grifar, mas geralmente esse amarelo ele é o mais forte. Então quando é algo assim muito, muito importantíssimo, eu vou lá e grifo com ele. Mas nem sempre é regra. Eu fico variando a cor pra ficar bonito, pra atrair aos meus olhos, ficar aquela coisa estética. Porque, como eu falei, eu sou atraída por coisas muito visuais e tal, não sei o que. Então, qual que é o meu crivo pra grifar ou anotar alguma coisa? O que eu considero importante. Então, por exemplo, nesse momento aí da gravação, eu tava entre Tito, Filemon, enfim. Cara, eu grifava coisas importantes da carta que foi escrita, algum ensinamento que eu aplico pro meu dia de hoje. Quando eu estava nos evangelhos, né, que era sobre a vida de Cristo e tudo mais, eu grifava quase tudo que Jesus falava, porque tudo que ele fala, né, eu tava lá grifando. Jesus falando, eu sim. É aquele meme, né, do grifa só o que é importante, aí você vai lá e grifa tudo, ó, por exemplo. Grifei tudo, tá? E aí, quando eu tinha algo extra importante que eu queria guardar pra depois, que aí entra meio que a minha técnica desse livrinho aplicada na Bíblia, eu coloco os marcadores. Nesse aqui, Lucas 21, ele fala sinal do fim dos tempos, e aí eu coloquei esse post-itzinho, que já tá sendo destruído, enfim, mas tudo bem. Aí eu escrevi, o fim. Então, por exemplo, vezes em que fala do fim dos tempos, é um assunto que me interessa muito, porque às vezes na minha igreja ou com outras pessoas, a gente discute muito sobre. Então eu quero lembrar pra eu poder procurar na minha Bíblia e achar. Pecado que leva à morte, coloquei. A porta é estreita, coloquei também. Humilhados e exaltados, coloquei também, que é um versículo muito famoso. Então eu vou colocando conforme que eu vejo que é importante. Se aplica na minha vida, foi um marco histórico muito importante, eu vou lá e ou só grifo, ou eu grifo e ponho o post-it. E fora que depois, conforme você vai lendo a Bíblia, fica tão bonita essa visão, né? Tudo marcadinho. Parece muito que você é crente, né? Então eu vou fazendo isso, vou grifando, entende? Eu anoto em cima se eu gostei de alguma coisa, colo o negocinho. Então é algo tão assim, intuitivo, entende? Sem ficar me prendendo.
tem dias que eu não tô muito bem, já não tô afim de ler a Bíblia, que dirá ficar grifando e anotando, tudo bem. Eu leio aqueles capítulos sem grifar, sem anotar nada. Sabe por quê? Eu não quero ler a Bíblia só uma vez. Eu quero ler ela outras vezes e outras vezes, até o último dia que eu estiver na Terra. Esse é o meu objetivo. Eu quero ler a Bíblia inteira. Se eu vou ler da melhor forma possível ou de uma forma falha, tudo bem. O que importa é que eu quero dar o meu melhor e é isso aí, entendeu? Sem me pôr a perfeição de, não, hoje eu só tô afim de ler um capítulo, não vou ler nenhum. Então perdeu o propósito. Se você vai ficar adicionando um monte de métodos e eles vão te impedir de ler a Bíblia, eles não estão mais te ajudando, e sim te tirando de Deus, né? Enfim, depois de tudo isso, de ler o que eu tenho que ler, os capítulos que deu pra ler no dia e tudo mais, eu oro pelo meu dia, oro pelo que eu li, agradeço a Deus e tudo mais e segue. Vou fazer um vídeo sobre minha rotina de oração também, se você quiser comente aqui embaixo, senão não vou fazer. Mas é isso, é bem libertador mesmo. No momento agora que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou em Apocalipse, meninas. E é uma conquista pra mim, sendo muito sincera. Ó, deixa eu colocar. Então, em Apocalipse 3, tá aqui o meu marcador. Eu tô acabando a Bíblia. E finalmente ter achado um método que não é nenhum método foi o que me levou até o final da Bíblia. E o que vai me levar a ler ela de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. Se eu não li direito essa vez, na próxima eu vou ler de novo. E a repetição vai me trazer a memória. E eu acho importante dizer, pra quem não é adepto a ler a Bíblia, seja porque não quer ler nada ou porque prefere ler livros de devocional. Eu não sou contra livros de devocional, eu não tenho nenhum, mas porque também eu não sou muito adepta à leitura, então eu não tenho muitos livros no geral. Mas eu preciso te dizer, os livros devocionais são incríveis, principalmente se eles trazem partes da Bíblia neles para você ter o devocional. Se eles não trazem Bíblia, só fica a reflexão da pessoa pela opinião dela, eu acho isso um pouco perigoso. E aí a gente pode estar adorando palavras humanas, ao invés de, claro, palavras humanas da Bíblia, só que inspiradas diretamente por Deus. Se você não quer ler a Bíblia, quer ficar somente nos livros devocionais, eu só digo cuidado. Não há nada melhor do que você ter a conexão direta com Deus. Não sou contra livros devocionais, inclusive tenho interesse em ver alguns, mas não deixe que isso substitua a sua leitura direto, na palavra direta, sabe? Não há nada mais empoderador do que você ter a sua Bíblia na sua mão e você poder ler com a sua autonomia. Claro, sem ser irresponsável, do tipo, eu vou interpretar o que eu acho. Mas digo no sentido de, eu era muito acostumada em receber tudo mastigado pelo pregador da minha igreja. Então ele ia lá, pregava, eu entendi. Ia pra minha casa e não praticava, não lia por mim mesma. Não ia por mim mesma deixar que a palavra penetrasse no meu coração. Então, tipo, eu não estava tendo um relacionamento direto com Deus, mas sim um relacionamento terceirizado com Deus, porque eu deixava que outras pessoas tivessem o momento delas, porque o pregador que vai pregar, ele teve um momento dele com Deus, ele teve meses, anos com Deus, até ele pregasse aquilo que ele pregou naquele dia. E eu? O que eu tô tendo com Deus, entende? Então eu posso ter meu momento com Deus. O véu se rasgou para que todos tivessem acesso à palavra de Deus. E o que eu vou fazer com isso? Então eu sei que dá preguiça, que a Bíblia às vezes é difícil de entender, mas hoje nós temos versões tão mais fáceis. E se você lê um pedaço e você não entende, você pode ir na internet e tem tantas explicações, sabe? Claro que tem explicações que não prestam, mas a gente sabe ter uma noção, sabe? A gente não é bebê, entende? Agora eu tenho diretamente a Cristo, que está comigo. Leia a Bíblia. Não deixa isso pra lá, não deixa pra lá a fé que só você pode ter em Cristo. Pode não ser perfeito, você só vai ler um capítulo por dia, que seja 5 minutos por dia. Você fala, cara, 5 minutos, Deus não vai aceitar. Mas Deus aceita. Você começa 5 minutos, daqui uma semana, você fala, cara, eu posso fazer 7 uma semana, depois 10 uma semana. E depois, cara, quando você vê, às vezes você tá ficando 20, 30 minutos, às vezes até 1 hora, lendo Bíblia e orando, você nem percebe. Porque a gente é muito imediatista, né? A gente olha a pessoa ali que busca Deus 2 horas ao dia, a gente fala, se eu não for assim, então eu nem vou começar. Meu filho, você não vai começar nunca. Acho importante livros cristãos. Posso recomendar alguns, mas eu li pouco, pra ser bem sincera. Eu gosto muito do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Gosto muito do Deuses Falsos, do Timothy Keller.
Ego Transformado, do Timothy Keller. Veja recomendações de livros cristãos, mas não faça eles substituírem a leitura da Bíblia. Eles, na verdade, tem que ser aquela coisa pra você ler e ficar, nossa, eu quero muito agora ler a Bíblia só pra eu ver isso aplicado na Bíblia. Eles têm que ser o gostinho bom pra você querer ler mais a Bíblia, e não o contrário. Não consegue ler? Deus é vivo, entendeu? Deus não é aquela coisa que morreu e agora você fica lembrando dele. Não, ele tá vivo, Cristo é vivo. Ore a Deus, peça a ele que os anjos dele acampem ao seu redor, para que você se concentre, que Cristo esteja com você, que o Espírito te convença dos seus pecados e te faça entender a Bíblia. Lê todo dia, por favor. E eu digo isso pra mim principalmente porque tem vários dias que eu não leio. Mas lê todo dia, nem que em dia que você tá com preguiça, você lê 3 versículos. Você fala, Senhor, esses 3 versículos são pra você, amanhã eu quero ler mais. Que privilégio ter a Bíblia na nossa mão, enquanto tem muitos países em que cristãos são mortos, em que religiões são perseguidas, em que se você falar Jesus em alguns países, você pode ser morto. E que vergonha de eu estar num país tão livre e eu não querer buscar o meu Deus por preguiça. Eu digo isso pra mim, tá? Eu não tô acusando ninguém, porque eu sou a pior das pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo acho que foi meio bagunçado, não sei. Me contem em que momento bíblico vocês estão. Vocês estão lendo aonde? Já leram a Bíblia inteira? Deixem aqui embaixo, vamos conversar, tá bom? E muito obrigada por assistirem. A gente se vê. Tchau!